Lilian. O Jornal da Rede Alesp agora vai conversar com Isabela Balalai. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ela fala sobre a vacinação contra o sarampo. Bom dia, Isabela. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. A gente fala sempre aqui que, além do combate à Covid-19, é preciso combater as outras doenças que continuam atingindo o Brasil. É isso mesmo? Bom dia, obrigada aqui pela oportunidade de conversar com a população sobre um assunto tão importante. Então, é isso mesmo, a frase que eu estou usando é: a Covid não está sozinha. A Covid não está sozinha e uma dessas outras doenças que é preciso erradicar no Brasil é o sarampo, e a gente está na segunda etapa, da campanha nacional da vacinação contra o sarampo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Enquanto todas as nossas atenções atenções e preocupações se voltam exclusivamente à Covid-19, a comunicação, basicamente, é Covid-19, a preocupação das famílias é Covid-19, o medo é Covid-19, e é claro, muito fácil de entender. O sarampo já causou no Brasil quase ou mais, porque a última vez que eu olhei eram quase 5.000, essas alturas provavelmente temos mais do que isso, 5.000 casos de sarampo no país durante esse período da Covid. Só aqui no estado do Rio, que é o segundo estado com mais casos, cerca de 23% dos casos acontecem no nosso estado, são mais de 1.000 casos de sarampo durante a pandemia da Covid. Isabela, bom dia. Quem está falando agora é Lilian, tudo bem? Olá, Lilian, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho para o telespectador qual que é o principal perigo em não manter, a caderneta de vacinação em dia, no caso o sarampo. Como você acabou de falar, todo mundo só está focado na Covid, e vem tendo campanhas campanhas de vacinação, e no caso agora é o sarampo. Qual que é o principal perigo? Bom, o sarampo ele é uma excelente, triste explicação para isso. Quando a gente baixa a cobertura vacinal, isso é, aumenta o número de pessoas não protegidas contra uma doença, com essa doença de países onde elas ainda existem, e a gente tem um surto. No caso do sarampo, foi isso que aconteceu. Quando a gente tinha cobertura vacinal, vários viajantes vinham com sarampo para o Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E a gente não tinha surto, porque essa pessoa chegava, era diagnosticada e a nossa população não era atingida porque estava vacinada. De 2015 para cá, a nossa cobertura veio caindo, chegando a 80% para o sarampo, por exemplo. E o alerta é que agora, graças à pandemia da Covid-19, do medo de sair de casa e até da orientação de não sair de casa, nossas coberturas gerais no Brasil estão em torno de 50%. Agora, Isabela, é importante também para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui no Jornal da Rede Alesp, que podem ficar com receio de levar os seus filhos numa clínica ou mesmo num posto de saúde, dizer, então, dessa importância da imunização das crianças, e também deles próprios, Exatamente. Um trabalho saiu agora, foi publicado no Lancet, não sobre o Brasil, sobre a África. Para cada uma criança que morre de Covid na África, 84 morrem de doenças que podiam ser evitadas por vacina, nessa situação de baixa cobertura. A vacinação é essencial, muito mais essencial ou tão essencial quanto ir ao supermercado, porque você precisa comprar comida, porque você precisa ir à farmácia, porque você precisa de medicamentos. A comunicação, que é uma comunicação correta, de evitar aí um serviço de saúde, só ir se estiver doente, etc. e tal, ela não lembrou de considerar que sair de casa para tomar vacina é sim seguro, claro, como tudo agora, se as condutas de segurança sejam respeitadas. Então, recentemente,
Nós, da Sociedade Brasileira de Imunizações, eu tive a oportunidade de gerenciar, né, a criação técnica desse material. Criamos, junto com a Sociedade de Pediatria, junto com o Unicef, uma cartilha para os profissionais da saúde, como atender com segurança, como vacinar com segurança do ponto de vista da Covid, e também com orientações para as famílias. Como é que eu posso sair de casa com segurança para vacinar o meu filho? E vamos lembrar que não são só as crianças, inclusive a nossa campanha agora vai além das crianças, vai a todos os adultos até 49 anos de idade. Sem vaciná-los, a gente não consegue acabar com o surto de sarampo no país. Ô, Isabela, a gente sabe que existem vacinas que a gente só encontra em rede privada e não é disponível em rede pública. No caso, elas são realmente necessárias? E caso positivo, como que os pais que não têm recursos para pagar essa vacina, eles devem proceder? Necessárias são, do ponto de vista individual, é o padrão ouro de proteção daquele indivíduo. É considerar que ele está suscetível, né? Considerando as faixas etárias, recomendações são diferentes para criança, adolescente, adulto, idoso, mas que aquelas vacinas são importantes para a saúde dele. Do ponto de vista de saúde pública, vários fatores são considerados para incluir uma vacina, e quando essa vacina é incluída, ela é incluída para determinados grupos. A impressão que a população tem é que só esses grupos precisam ou só essas vacinas são necessárias. Vamos entender que todas as vacinas que estão hoje no Programa Nacional de Imunizações, antes só estavam na rede privada. É uma evolução natural. Hoje, o tempo para a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunizações é muito reduzido. Antes, eram 10, 15 anos uma vacina só na rede privada até que ela fosse para a rede pública. Mas o Ministério da Saúde precisa considerar o que a gente chama de custo-benefício, quer dizer, vacinando que grupo eu vou ter melhores resultados, quais são os grupos mais atingidos, quais são os grupos que mais morrem. Mas as doenças infecciosas, todas essas para as quais tem vacina, elas são consideradas potencialmente graves. Não existe vacina contra uma doença benigna ou qualquer coisa. Agora, a nossa realidade nem todo mundo, aliás, a grande parte da nossa população não tem condições financeiras de pagar uma vacina. Então, minimamente, estejam em dia com o calendário do Ministério da Saúde. O Brasil é o país que mais oferece vacina gratuita para a população. Nenhum país tem um calendário tão rico e gratuito como o nosso. Perfeito, Isabela Balalê, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada de novo pela oportunidade e peço a todos, procurem um serviço de vacinação. Saiam de máscaras, levem o seu álcool gel, proteja o seu bebê que não pode usar máscara, usando a sua máscara e mantendo o distanciamento de 2 metros de qualquer pessoa. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, obrigada pela entrevista.